65 Reincarnated capítulo 271. Autor, Sorri Injusti Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Diretor dos Serviços de Inteligência Estrangeiros, Alexander pronunciou a posição do homem que estava à sua frente agora com um olhar examinador. Você levou 5 anos para compilar o que guardou nesses arquivos, diretor. Bem, antes tarde do que nunca, eles dizem. Prossiga. Imediatamente, Majestade. Bobrinsky pigarreou e entregou uma cópia de um arquivo que tinha em mãos ao imperador e ao seu conselheiro de segurança nacional. Alexander abriu o arquivo e deu uma rápida olhada nele. Ele contém a versão resumida do que os serviços de inteligência estrangeiros reuniram na Mão Negra. Ele fechou o arquivo e colocou-o em sua mesa. Ele gostaria de ouvir isso dele em vez de perder tempo lendo. Vou começar agora, Vossa Majestade. Todos sabemos que a Mão Negra é um sindicato internacional clandestino cujo objetivo é depor todos os monarcas reinantes e reformá-los à sua própria imagem. A Mão Negra foi fundada do outro lado do mundo, no continente da América do Norte. Após a conclusão da Guerra Revolucionária entre os Estados Unidos e o Império Britânico, os pais fundadores tiveram a ideia de exportar as suas ideias revolucionárias por todo o continente europeu. Você está dizendo que a Mão Negra foi fundada pelos pais fundadores, onde um de seus membros seria o presidente dos Estados Unidos. Você tem alguma prova que apoie esta afirmação? Sim, Majestade. Está na sua frente. Bobrinsky olhou para o documento que continha os arquivos. Alexander pegou-o novamente e abriu, em busca de respostas. Enquanto fazia isso, Bobrinsky retomou o interrogatório. Dentro dos arquivos há documentação que remonta aos pais fundadores. Existem cartas criptografadas contendo ordens, mensagens, notas e relatórios de várias pessoas influentes, desde nobres, generais militares, membros do conselho, primeiros ministros, etc. Também nesse arquivo, você pode ver que há uma nota do presidente Thomas Jefferson ao imperador da República Francisco, Napoleão Bonaparte, que estava em guerra com toda a Europa naquela época. Alexander leu a nota a que Bobrinsky se refere. Estava realmente lá, uma comunicação criptografada entre o presidente dos Estados Unidos e o imperador da República Francesa. A mensagem era longa, mas pode ser resumida em uma frase. Thomas Jefferson fez um acordo com Napoleão para comprar a Louisiana e para alimentar e financiar a sua revolução contra a Europa, desde que a sua guerra inspirasse o povo dos reinos beligerantes à revolta. E Napoleão fez exatamente isso. Os estados conquistados tornaram-se repúblicas até 1815, quando Napoleão foi derrotado e exilado em Elba. Portanto, com base apenas neste relatório, fica claro que a organização é dos Estados Unidos e, além do mais, o chefe dela parece ser o presidente. Sebastian deduziu. Bobrinsky balançou a cabeça. Não, Alteza, cada presidente tem uma agenda diferente que difere daquela da Mão Negra. E não obtivemos provas definitivas de que foi esse o caso, então é possível. Alexander ouviu a conversa entre os dois. Ele contemplou por um momento. Nos Estados Unidos, pensar que ali foi fundada a origem da mais notória organização terrorista era, no mínimo, confuso. Tipo, como eles conseguiram tanto poder? Eles eram uma nação fraca e desorganizada na época, como espalharam a sua influência na Europa? Assumindo que a Mão Negra realmente se originou nos Estados Unidos e foi fundada por um dos pais fundadores, como é que o seu sucessor espalhou os seus ideais para a Europa? Financiando grupos revolucionários dentro do Estado, respondeu Bobrinsky simplesmente. Após a conclusão da Guerra Revolucionária, os Estados Unidos enviaram uma mensagem criptografada a um dos grupos rebeldes em ascensão dentro do Império Rutênia, o decembrista. Os Estados Unidos financiaram o seu grupo fornecendo armas, munições e dinheiro em troca do juramento de lealdade à Mão Negra. Eles usaram os materiais que obtiveram da Mão Negra para a revolta que ocorreu em 14 de dezembro de 1825. Todos sabemos que ela falhou, mas os membros sobreviventes que ainda acreditam nos ideais da Mão Negra sobreviveram, concluiu Bobrinsky. Alexander cantarolou e esfregou o queixo enquanto ponderava. O que a Mão Negra está fazendo faz sentido. A qualidade de vida dos plebeus há 100 anos era terrível. A fome, a falta de direitos civis, o absolutismo e a hierarquia social levam um grupo de pessoas a formar um grupo para mudar a situação dos seus meios de subsistência e o estado da sua nação.
A Mão Negra entrou e explorou seu descontentamento e criou um movimento revolucionário contra o Estado, que resultou numa série de guerras e revoluções que aconteceram ao longo dos séculos. Embora algumas delas tenham falhado, permanece a mensagem de que eles estão lutando por justiça e igualdade, enquanto, na realidade, foi apenas uma tentativa gananciosa da Mão Negra de controlar o mundo. Então grupos rebeldes significam subordinados da Mão Negra. Todas as nações do Ocidente o possuem. Isso significa que nossos vizinhos o possuem. Sim, Majestade. Na verdade, temos evidências conclusivas de que foi esse o caso. Durante 5 anos, os serviços de inteligência estrangeiros trabalharam arduamente para localizá-los. Do Império à Nação, capturamos uma infinidade de seus agentes e os interrogamos em um black site usando novos truques. Eles revelaram informações vitais sobre a Mão Negra. De acordo com uma fonte, cada nação tem um ramo da Mão Negra liderado por um pastor. Agora que Shepard é o chefe da Mão Negra em um país específico, por exemplo, o pastor do Império Rutênia, pastor do Império Áustria, pastor da República de François, e a lista continua. E quem é o chefe de todos eles? Alexander largou a pasta que segurava e fixou o olhar em Brobinski. A questão é Vossa Majestade, ainda não temos certeza de quem é quem, mas podemos usar a dedução básica para descobrir sua identidade. Deve ser do país de origem onde a Mão Negra está fundada. Os Estados Unidos. Poderia ser o atual presidente dos Estados Unidos? Sebastian perguntou. Ainda estamos investigando ele, Alteza. Quem era mesmo o presidente dos Estados Unidos? Alexander perguntou a Sebastian. Vossa Majestade, o nome dele é William Dudley Peley, respondeu Sebastian. William Dudley? Nunca ouvi esse nome. Quem foi o seu adversário nas eleições presidenciais? Esse seria Franklin D. Roosevelt, Sua Majestade. A expressão facial de Alexander congelou, com os olhos arregalados. Qual é o problema, Sua Majestade? Franklin D. Roosevelt perdeu. Isso é algo preocupante. Como assim? Bem, não posso explicar para você, mas estou sentindo algo estranho nas entranhas. Seu olhar se voltou para Bobrinski. Olhem para o atual presidente, quero saber tudo sobre ele. Onde nasceu, o que fez antes de se tornar presidente, filhos, afiliações, gostos e desgostos. Até o estado de humor dele é importante. Ele está feliz, triste, bravo, não me importa, procure tudo. Sim, Majestade, faremos disso uma prioridade máxima, reconheceu Bobrinski. Mais alguma coisa? Alexandre perguntou. Sim, Majestade, mas enviaremos um relatório mais detalhado mais tarde. Bom. Então, para resumir, a Mão Negra originou-se nos Estados Unidos pelos pais fundadores e espalhou a sua influência ajudando revolucionários dentro de um estado do seu alvo. Ah, antes que eu esqueça, já identificamos quem é o pastor Ruteno. Vossa Majestade, não existe pastor Ruteno, em uma de nossas muitas evidências. Foi afirmado que ele foi morto por seu companheiro pastor em uma reunião realizada em um local secreto. Você gostaria que eu enviasse o arquivo para você? Sim. Reencarnated capítulo 272. O Conselho Imperial do Império Rutênio deveria realizar uma sessão sobre questões de imigração que aconteciam na região da Manchúria. Era a agenda principal e estava marcada para a sessão na segunda semana de janeiro. No entanto, um incidente atroz ocorreu na fronteira da Manchúria, onde uma milícia revolucionária conhecida como os Boxers disparou indiscriminadamente e deliberadamente contra cidadãos aneses que tentavam atravessar a fronteira. Isto levou a uma sessão de emergência onde o imperador do Império da Rutênia, Alexander Romanov, interrompeu a sua viagem e regressou a São Petersburgo para participar na sessão. O governo ruteno respondeu com fogo próprio para proteger os cidadãos rutenos atrás do portão da fronteira, bem como para impedir que o massacre acontecesse antes dela. Matou todas as milícias armadas com veículos blindados e técnicos. No entanto, tal resposta militar arrastou fortuitamente o Império Ruteno para uma guerra civil maior do que a Guerra Civil dos Estados Unidos. Como tal, o Império da Rutena estava em apuros para selecionar quais lados apoiariam. Eles decidiram apoiar o Kuomintang, uma facção nacionalista que está em guerra com o Partido Comunista, os boxeadores e a facção realista. O governo do Império Ruteno está agora em diálogo com o Kuomintang, estabelecendo termos em troca da ajuda que vão receber. Enquanto tudo isso acontece,
Rutênia ainda tem um problema interno que precisa ser resolvido. O referendo do Grão-Ducado da Finlândia sobre a sua declaração de independência. 3 horas antes, após a proposta de Vladimir Lenin de ajudar um partido nacionalista, o presidente do Conselho Imperial bateu o martelo para concluir uma das agendas. Estamos agora a avançar para o referendo apresentado pelo Grão-Ducado da Finlândia. Posso agora chamar a atenção de Sir Anders Irenius, membro do Conselho Imperial que representa o Grão-Ducado da Finlândia. Obrigado, meritíssimo. Anders levantou-se e olhou para seus colegas senadores que estavam presentes na sessão. Se me permitem começar, o povo da Finlândia sente profundamente que não pode cumprir o seu dever nacional e internacional sem soberania completa. O desejo centenário de liberdade aguarda a realização agora. O povo da Finlândia deu um passo em frente como nação livre entre as outras nações do mundo. Para apoiar tal declaração, realizamos um referendo no qual permitimos que os cidadãos finlandeses votassem se apoiavam ou não a independência da terra onde viveram durante a maior parte das suas vidas. Já enviei a cópia do resultado da votação, por favor dê uma olhada. O documento foi preparado previamente e os membros do Conselho Imperial abriram o documento e examinaram o conteúdo. Como você pode ver, 8% da população busca a independência e 20% deseja continuar fazendo parte do Império Rutênia. Nas últimas 150 sessões que foram concluídas no Conselho Imperial, apelo aos membros do Conselho Imperial para que atendam ao nosso pedido de votação sobre se o povo da Finlândia deve ser capaz de governar a si próprio. Os membros do Conselho Imperial conversaram entre si. Murmúrios irromperam no salão e Alexander os observou. Ele suspirou interiormente e ponderou por um breve momento. Grão-Ducado da Finlândia, esse estado tem lhe pedido a independência depois de ter revogado a rutenificação que força outros estados a assimilar os não-rutenos, seja involuntariamente ou voluntariamente, para desistir da sua cultura e língua em favor da cultura rutena e da língua rutena. Embora ele tenha intensificado e consolidado o relacionamento do Império Ruteno com o Estado, eles ainda insistiram em pedir ao governo do Império Ruteno que lhes desse independência. Naturalmente, Alexandre recusou-se a atender tal pedido, pois poderia ser catastrófico e destrutivo para os assuntos internos do Império Ruteno. Bem, mesmo com isso dito, ele ainda gostaria de ouvir o que os outros têm a dizer sobre esse assunto. Você realizou um referendo sem o nosso conhecimento. Vladimir Lenin falou diante de seu microfone. Sua repentina interjeição lhe rendeu a atenção de todos. Não há necessidade disso, respondeu Anders, colocando a mão no peito enquanto continuava. O Grão-Ducado da Finlândia tem funcionado de forma independente, mantendo-se subserviente à Sua Majestade e ao Conselho Imperial. Somos nós que dirigimos os nossos assuntos internos e, como tal, nos damos o poder de realizar um referendo sem a permissão do Conselho Imperial. Esse pode ser o caso, mas não podemos dizer com certeza se o resultado escrito neste documento é verdadeiro, pode até ser fraudado. Você está insinuando que o governo da Finlândia falou e contou mentiras na presença de Sua Majestade e do Conselho Imperial. É uma suposição que vale a pena. No entanto, não podemos afirmar com certeza se este relatório estatístico diz a verdade. Portanto, para que pareça justo para o governo da Finlândia e para o Conselho Imperial, apelo aos meus colegas membros do Conselho Imperial para anularem o documento em troca de lhes permitirmos realizar outro referendo. Se os resultados continuarem os mesmos sem a intervenção do governo, bem, poderemos até considerar o seu apelo à independência. Não aprovo isso. Outro entrou na discussão. A atenção mudou de Lenin para ele. Diga seu nome, ordenou o presidente do Conselho Imperial. O meu nome é Georgivo, meritíssimo, e permita-me reiterar a minha posição. Não aprovo a concessão ao Grão-Ducado da Finlândia de um estado de plena soberania. Georg. Você. Anders olhou ferozmente para ele, mas Georgi não se incomodou com isso. O Império Ruteno é uma nação multiétnica e multilingue, o que significa que o Império é composto por muitos estados conquistados através da conquista militar. Deveríamos conceder a independência à Finlândia e então imaginar ucranianos, cazaques, estônios, letões e muitos outros a pedirem também a independência. O que você acha que acontecerá? O glorioso império que o nosso antecessor construiu e tornou ainda melhor pelo nosso atual imperador, Sua Majestade, Alexander Romanov, entrará em colapso. Por um momento, por favor, olhe para Sua Majestade, pediu ele.
Todos olharam para Alexandre e ele de repente se sentiu desconfortável com seus olhares. Sua Majestade tem trabalhado incansavelmente para manter nosso império funcionando e valeu a pena. Somos agora a segunda potência global depois da Britânia. Não, a potência líder global. Estamos agora em uma posição de destaque e vocês, finlandeses, ousam desperdiçar os esforços de Sua Majestade? Quão presunçoso você pode ser? Ele levantou a voz e o silêncio se instalou no corredor. André cerrou os dentes. Vamos aceitar a sugestão de Lenin. Nesse caso, procederemos à votação. Há alguém que tem algo a dizer no conselho? Ludamil perguntou. Ninguém levantou as mãos. Nesse caso, vamos votar, mesmas regras. Dizer sim para aqueles que concordam em permitir que o Grão-Ducado da Finlândia realize outro referendo com monitoramento e dizer não para aqueles que não o fazem. 15 minutos depois de todos os votos terem sido emitidos, o presidente usa da palavra. Há 60 sim e 40 não. O governo da Finlândia poderá realizar outro referendo e o conselho será destituído. Reencarnate capítulo 273. À medida que os assuntos internos do Império Ruteno estavam prestes a levantar a sua cara feia, as coisas estavam mais tensas no outro lado do mundo, especificamente na capital da dinastia Nese, Pequim. Enquanto uma guerra civil total entre quatro facções se alastrava por todo o país, disputando o controle supremo sobre a nação cuja motivação é alimentada pela ideologia que foi a base do seu partido, que agora resulta em mais de 1000 mortes. Cidadãos estrangeiros que vivem dentro da Legação Internacional de Pequim estão lutando para evacuar. A Legação Internacional de Pequim é uma legação construída na década de 1860, após a derrota da dinastia Han contra o Império Britânico na Segunda Guerra do Ópio. O seu objetivo principal é abrigar representantes diplomáticos das potências ocidentais. O bairro da legação tinha formato retangular, aproximadamente 1.300 metros de leste a oeste e 700 metros de norte a sul. A fronteira sul era a muralha da cidade de Pequim, que tem um tamanho enorme de 13 metros de altura e 13 metros de espessura no topo. A fronteira norte ficava perto do muro ao redor da cidade imperial. A leste, o bairro da legação fazia fronteira com o portão Ata, e a oeste, perto do portão Shin, ficava o Qianmen. A Legation State dividia o Legation Quarter de leste a oeste. O canal imperial atravessava o centro do bairro de norte a sul, saindo do bairro da legação através de uma comporta sob a muralha da cidade de Pequim. O bairro tinha sistema postal e impostos próprios, bem como residência dos representantes de cada nação. Falando em nação, os países com legação estabelecida no bairro da legação são o Império Britânico, a República Francisco, o Império Rutênia, os Estados Unidos, o Império Yamato, o Império Sardelina, o Império Espanhol, o Império Austriano, o Reino da Bélgica, o Império Alemão e o Reino da Holanda. Na rua principal do Legation Quarter, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, vestido com seu vestido azul, pode ser visto marchando enquanto canta a sua cadência militar. O seu principal objetivo era encorajar os estrangeiros que estavam no meio da queima de documentos sensíveis relacionados com qualquer facção que não apoiassem. Eles marcharam pelas ruas onde estão localizadas a legação dos Estados Unidos e do Reino dos Países Baixos e a legação rutena antes de virar à esquerda para a Rua do Canal. Os fuzileiros navais que estão prestes a virar à direita na Rua do Canal não podem deixar de olhar para os guardas rutenos que estão equipados com um rifle de batalha em vez do rifle de ferrolho convencional. Será que eles estão curiosos sobre isso? O resto do mundo sabia como os rutenos venceram a guerra com o Império Yamato unilateralmente. Foi por causa de suas armas que estão fora deste mundo, incluindo aquela que a guarda rutena está segurando agora. Então, em vez de ficarem curiosos, eles estavam cautelosos. Um homem vestindo uma túnica com capuz parou em frente à legação rutena. Foi percebido rapidamente pelos guardas que estavam de guarda e se aproximavam da pessoa suspeita. Qual é o seu negócio aqui? Você está perdido. Se não, então siga em frente. Gostaria de falar com o barão Mikhail Nikolaevich von Geires, chefe da legação rutena, falou o homem em ruteno. Os dois guardas rutenos trocaram um breve olhar significativo e voltaram-se novamente para o homem encapuzado. Você tem um encontro marcado com Sua Excelência? Não tenho nenhum, mas ele está me esperando, respondeu o homem com confiança, fazendo com que os dois guardas olhassem por baixo do véu do capuz.
Ele cutucou seu parceiro no braço. Vai e pergunte a Sir Mikhail se ele está esperando um convidado. Espere aqui. Spasibo. O homem sorriu sob o capô quando um dos guardas entrou na legação Rutena para perguntar a Mikhail. 5 minutos depois, o guarda voltou. No meio do Ártico, um urso pardo solitário estava à beira da morte. O guarda começou a falar em enigmas. Mas ele encontrou uma criança vagando indefesa pela floresta e então correu e atacou-a. Finalizou um homem encapuzado a frase. Este homem é bom, confirmou o guarda. Agora você pode entrar. O homem encapuzado fez uma reverência e foi escoltado para dentro da legação Rutena. Eles passaram por corredores onde os funcionários corriam de um lado para outro carregando pilhas de documentos nos braços. O homem encapuzado chegou ao escritório de Mikhail que estava lendo um documento e empilhando sobre as pilhas de documentos. Ah, você chegou. Fui informado de que você tem informações cruciais que deseja compartilhar comigo. Isso é exatamente correto, Excelência. O homem encapuzado entrou em seu escritório e Mikhail acenou para que os guardas que o escoltaram até seu escritório os deixassem em paz. Eles obedeceram e fecharam a porta. O homem encapuzado tirou o capuz, revelando a cabeça raspada e olhos castanhos. Ele parecia estar na casa dos 60 anos, com um semblante envelhecido pela experiência e manchas da idade. No entanto, ele parece muito vivo, quase jovem. Mikhail ofereceu um aperto de mão e o homem aceitou educadamente. Como você pode ver, todos estão ocupados arrumando suas coisas, então sugiro que vamos direto ao assunto. Si Liuanyong. O homem à sua frente era Liuanyong, um dos conselheiros de confiança de Sun Yat-sen e membro do partido Kuomintang. Venho aqui com uma mensagem de que os boxers estão planejando sitiar o bairro da legação de Pequim ao pôr do sol. Bem, que conveniente para você vir até aqui para nos dizer isso, disse Mikhail enquanto olhava para o relógio. Faltam apenas 4 horas. Sua informação está precisa. Confie em nós, Sir Mikhail, nunca mentiremos para nosso possível aliado nesta guerra. Mikhail bufou. Mas 4 horas. Você não pode nos entregar uma mensagem um pouco antes. Não há como evacuarmos daqui às 6 da tarde. Isso é lamentável, mas eu ainda entreguei a mensagem e avisei você. Eu irei embora agora. Quanto mais tempo eu fico aqui, aumenta o risco de receber atenção, disse Yuanyong enquanto se levantava. Muito bem, vamos nos ver novamente. Yuanyong fez uma reverência antes de sair de seu escritório. Ao fechar a porta, Mikhail pegou o telefone instalado em sua mesa e discou um número. Aqui é o Mikhail, da Legação Internacional de Pequim. Conecte-me a São Petersburgo. Reencarnated capítulo 274. Sim, Majestade, obrigado por receber minha ligação. Estou honrado, disse Mikhail reverentemente após ouvir a voz familiar no final da linha. Diga-me o que está acontecendo aí, Mikhail. Você disse que isso é uma emergência, então conte tudo e verei o que posso fazer, disse Alexander com uma voz tranquilizadora. Muito bem, Sua Majestade. Acabei de conhecer o informador com quem tínhamos estado em contato no Kuomintang. Ele nos avisou que haverá um ataque no quarteirão da Legação Internacional aproximadamente às 4 horas em. Não temos veículos para nos tirar daqui e basicamente cada legação está por conta própria, não se importando em ajudar umas às outras. 4 horas? Essa é uma informação bastante conveniente, Alexander bufou. Eu basicamente disse a mesma coisa, Majestade. Era tarde demais para ele nos informar sobre o ataque. Enquanto esperava você receber minha ligação, já ordenei aos meus funcionários que se inteirassem de tudo em Pequim e o que descobri não foi nada agradável. O governo da dinastia Han está ocupado reprimindo uma rebelião em todas as frentes. Eles não podem nos fornecer segurança, então estamos sozinhos em nossa defesa. As estradas também estão sendo bloqueadas pelos simpatizantes dos boxers. As linhas telefônicas de outras legações estão sendo cortadas e eles não conseguem entrar em contato com o governo para obter apoio. Eles estão fazendo fila do lado de fora apenas para fazer uma ligação para Vossa Majestade, e temo que a qualquer momento nossas linhas telefônicas sejam cortadas. Quando Mikhail terminou o breve resumo da situação deles no quarteirão da Legação Internacional, o suspiro de Alexander chegou aos seus ouvidos. Ok, eu entendo a situação. Ruteno vem primeiro. Convocarei uma reunião de emergência com o chefe do Estado-Maior Conjunto o mais rápido possível e procurarei opções. Atualmente, a dinastia Han está em estado de guerra civil, ameaçando a sua segurança.
o que faz com que o protocolo contra-ataque. Farei tudo ao meu alcance para tirar você de lá em segurança. Obrigado por palavras tão compassivas, Sua Majestade. É verdadeiramente reconfortante. Veremos o que podemos fazer para manter o forte enquanto esperamos pela sua ajuda. Vou encerrar a ligação agora. Alexander bufou, permitindo-lhe colocar o telefone de volta no gancho. Ele esfregou a ponta do nariz antes de colocar os óculos e chamar um nome. Denise. O que é isso, Excelência? Denise, assistente pessoal de Mikhail, entrou em seu escritório ao ouvir seu nome. Diga aos funcionários de diferentes legações que parei de usar o telefone. Eles agora podem ligar para seu governo. E continuem a queimar quaisquer documentos sensíveis relacionados com o governo anês. Não podemos permitir que eles vejam isso. Como desejar, Excelência. De volta à capital do Império Ruteno, São Petersburgo. No edifício do Estado-Maior, Alexander, junto com seus seguranças, marcharam pelo corredor com celeridade para entrar o mais rápido possível no comando de operações. 3 minutos depois, Alexander chegou ao comando de operações. Civis e militares dentro do comando de operações pararam o que estavam fazendo para saudar o comandante-chefe que chegava. Vejo que todos estão presentes, comentou Alexander, olhando para cada pessoa, uma por uma, enquanto continuava andando. Em vez de se sentar em sua respectiva cadeira, Alexander caminhou até a frente da grande tela LCD montada na parede que mostra um mapa detalhado de Pequim. Posso presumir que você sabe da situação com a qual estamos lidando aqui, certo? Sim, Majestade, disse o ministro da Defesa, Alexei Lavrov. Chegamos aqui assim que recebemos sua ligação e agora estamos prontos para receber pedidos. Bom, porque meu pessoal está preso no bairro da Legação Internacional e esperando para ser resgatado. O tempo é essencial, pois faltam apenas aproximadamente 3 horas e 20 minutos para que os boxers cheguem e matem todos lá dentro. Portanto, estou aberto a todas as opções militares que você propor. Vossa Majestade, esse prazo que nos foi dado nem sequer é preciso, começou Alexei. Por favor, dê uma olhada nesta foto. A imagem mostrada no LCD transformou-se em uma foto aérea tirada por aeronaves de vigilância da Força Aérea Imperial Rutena. Temos observado a situação desde que a crise eclodiu em Sua Majestade, pois a consideramos uma ameaça à segurança nacional do Império Ruteno. Agora, o que vocês estão vendo é uma milícia boxers do tamanho de um batalhão, equipada com metralhadoras pesadas, equipamentos técnicos e veículos blindados roubados dos militares do governo de Anese, marchando em direção à legação do bairro Internacional. Voltando ao assunto, essas fotos têm 3 horas e calculamos o tempo estimado de chegada com base na distância percorrida usando esta foto como ponto de referência. Eles não têm 3 horas e 20 minutos, Majestade. Eles têm apenas 1 hora e 15 minutos. Se me permite acrescentar, Vossa Majestade, há também um movimento suspeito dentro do círculo político do governo anese. Possível envolvimento do próprio governo para expulsar os estrangeiros. Portanto, não podemos presumir que todas as suas armas foram roubadas, pois isso pode ser um presente para eles, acrescentou o ministro das Relações Exteriores, CGI. Alexander passou a mão pelo rosto enquanto estudava o que acabaram de lhe dizer, bem como a imagem diante dele. Ele não era um geek de história em seu mundo original, mas está familiarizado com a rebelião que ocorreu na China no início do século XX. A única diferença aqui é que passaram mais 20 anos e eles estão armados e melhor equipados. A linha do tempo deste mundo é meio engraçada para ele, pois nem tudo corre exatamente como o mundo dele. Bem, não importa o caso, como imperador, comando e chefe, ele tem que agir rapidamente para salvar seu povo no bairro da Legação Internacional. Então, como podemos extraí-los? Como falta apenas 1 hora e 15 minutos para os boxers chegarem ao quarteirão da Legação Internacional, não há opções viáveis que possamos tomar para tirá-los de lá a tempo. O que podemos fazer é impedir o movimento dos boxers lançando um míssil nesta ponte no rio Jurna. A tela LCD deu um zoom na ponte a qual Alexei estava se referindo. Míssil. Você foi informado sobre o ataque global rápido, certo, Sua Majestade? Alexei perguntou. Sim, Alexander confirmou. É uma operação militar onde utilizamos o bombardeiro superpesado Aletina para bombardear um local estratégico. Usado pela última vez na Guerra Ruto-Yamato em Busan. Por quê? Porque houve um acréscimo à operação militar,
Majestade. O foguete que você chama de míssil Minuteman foi recentemente encomendado para executar uma das missões principais da Força Aérea Imperial Rutena, o Global Streak. Em vez de uma ogiva nuclear, usamos uma convencional. É mais rápido que o bombardeiro a tal ponto que os boxeadores primitivos não terão tempo de reagir. Tudo isso para explodir uma única ponte. Alexander perguntou por que não via isso como uma solução econômica. O míssil Minuteman é um foguete caro com a finalidade de lançar ogivas nucleares a determinados alvos. Seus generais de Estado-Maior Militar sabiam disso, então por que estão sugerindo isso? Isto visa aumentar o moral das nossas tropas, oficiais e generais, bem como uma demonstração de força ao resto do mundo, enviando uma mensagem clara de que podemos alcançá-los independentemente da distância, disse Alexei. Bem, se o que você disse é verdade, então vamos em frente, Alexander concordou, e imediatamente depois, dois homens de terno trouxeram uma pasta para a mesa. Eles abriram e acenaram para que Alexander se aproximasse. Vossa Majestade, esta é chamada de caixa preta. Contém os códigos de lançamento, códigos de verificação, bem como a lista de todos os locais classificados capazes de lançar armas nucleares. Alexander olhou atentamente. Existem apenas 5 silos em todo o Império da Rutênia, os demais ainda estão em construção. Vossa Majestade, devemos prosseguir toda essa conversa. Temos um plano para retirar nosso pessoal com segurança antes que eu dê uma ordem. Sim, Majestade, podemos enviar um helicóptero até a localização deles, mas as ruas são estreitas para eles pousarem, então teremos que levantá-los um por um. Também enviaremos uma equipe de forças especiais para ajudar as milícias amigas dentro do bairro Delegação Internacional, bem como para cobrir o processo de extração. Bom, isso é tudo que eu quero ouvir. Agora como faço para autorizar o uso do foguete? Você pode dar seu comando usando este telefone desta caixa preta, Sua Majestade. Você está considerando isso? Sim, Alexander acenou com a cabeça e tirou o telefone de sua mão. Reencarnated capítulo 275. Em algum lugar do Império Rutênia, a 250 metros de profundidade no subsolo, dois oficiais conversavam entre si, compartilhando histórias sobre os seus dias na escola militar, onde gastaram sangue, suor e lágrimas apenas para chegar onde estão agora e também sobre suas vidas pessoais. Histórias. Isso é ridículo. Então ela rejeitou você por causa do seu rosto. O oficial ruteno gargalhou depois de dizer isso. Oh meu estômago, merda. O homem que acabou de lhe contar a história simplesmente revirou os olhos, irritado. Ele pensou que seu parceiro neste underground simpatizaria com ele ou o apoiaria. Mas acontece que é o oposto. Eu esperava melhor de você, cara. Você me decepcionou. Espero que você seja rejeitado pela garota com quem está paquerando para experimentar o que eu sinto. Ele xingou. Ah, que pena para você. Já estou noivo. Seu parceiro lhe mostrou o anel em seu dedo, flexionando para ele. A expressão facial do homem caiu e seus olhos se arregalaram. De jeito nenhum. Você já tem uma garota. Certo? Além disso, ela é uma beleza, provavelmente ainda mais bonita que a rainha e as granduquesas do Império Ruteno. Seu parceiro declarou arrogante, olhando para ele como se ele fosse uma formiga. O homem bufou. Não tem como isso ser verdade. Na verdade a nossa rainha e as granduquesas são lindas e isso é um facto. Mas você está dizendo que seu noivo é ainda mais bonito que eles. Isso é total desrespeito. A beleza está nos olhos de quem vê, dizem, citou seu parceiro, parecendo ainda mais arrogante. De repente, houve um alarme estridente que assustou os dois. Uma luz vermelha começou a iluminar a sala enquanto o alarme estridente soava. Que diabos? Seu parceiro inclinou a cabeça para o lado. Estamos recebendo pedidos de São Petersburgo. Recebemos a confirmação. Repito, obtivemos a confirmação, repetiu o homem com uma expressão severa. Pegue suas chaves. As coisas estão prestes a ficar reais. Ok, peguei a minha. Seu parceiro notificou e inseriu a chave. Quando contar até 3, viramos as chaves juntos ao mesmo tempo. Você está pronto? Estou treinado para isso. Seu parceiro assentiu com determinação. 1, 2, 3, vai. Assim que a palavra 3 saiu de sua boca, os dois giraram a chave ao mesmo tempo e abriram a tampa que cobria a chave mestra com a única função de lançar o míssil Minuteman.
Eles voltaram para seus monitores e olharam para as telas. Alvo confirmado, Pequim. Porque eles estão lançando mísseis contra a dinastia Han. Estamos em guerra com eles. Parece que Rutenian queria se expandir para o continente. Não precisamos saber por quê. Nosso trabalho é executar as ordens de Sua Majestade, disse seu sócio friamente. O silo de mísseis está aberto, informou. Reconheça, aperte o botão em 3, 2, 1. Ao apertar o botão vermelho, o foguete foi acionado, decolando para o céu ao sair do silo e subindo direto em direção ao espaço. Ao atingir uma certa altitude de 65 quilômetros, o primeiro estágio do foguete foi desligado e os parafusos explosivos construídos ao longo da borda detonaram, liberando o primeiro estágio e começando a cair de volta ao solo. Pouco depois, o foguete propulsor de segundo estágio entrou em operação. Demorou cerca de 5 minutos até que o segundo estágio ficasse offline e, no momento em que isso aconteceu, ele se desacoplou de maneira semelhante ao terceiro estágio. Agora que o foguete está se movendo em um arco parabólico, o último estágio é o passo final para a reentrada do foguete. A ponta do míssil começou a queimar devido ao atrito do ar, mas o foguete está bem isolado para não danificá-lo e também não detonar ogiva. Em Pequim, todos no bairro Delegação Internacional notaram um objeto laranja brilhante descendo do céu. Não foram os únicos que viram, os boxers também viram. Eles pararam enquanto olhavam boquiabertos para o objeto brilhante que estava indo direto para o chão em alta velocidade. Um meteoro. Sou o único que está percebendo que está cada vez mais perto da nossa posição, disse um dos soldados. Correr! Gritou alguém do outro lado de suas fileiras quando, de repente, sentiram uma onda de choque empurrando-os com força no peito e fazendo-os voar. Uma violenta explosão semelhante a um vulcão entrou em erupção. Uma enorme bola de fogo em chamas emergiu de onde o foguete pousou em segundos, envolvendo completamente toda a área. A onda de choque foi poderosa o suficiente para derrubar casas de madeira com fundações fracas nas proximidades e fez com que os espelhos e vidros das janelas quebrassem. Todos dentro do bairro Delegação entraram em pânico e correram descontroladamente tentando encontrar o lugar mais seguro para se esconder enquanto ainda, a terra dobrava sob seus pés. Uma espessa fumaça escura subia do epicentro, anunciando a chegada de uma nova arma que apenas o Império da Rutênia possuía. Bem, ninguém sabe quem realmente fez isso, nem mesmo Mikhail. O que pareceu uma eternidade passou em apenas 10 segundos. Depois disso, tudo se acalmou. De volta às operações de comando. Vossa Majestade, foi um golpe direto. A ponte foi destruída, relatou Alexei. Tenho certeza que a explosão por si só deterá as tentativas do Boxer de sitiar o bairro Delegação Internacional. Não podemos ficar tranquilos, disse Alexander. A ameaça ainda existe e não podemos dizer com certeza se a explosão os assustou. Agora, mandem esses helicópteros e tragam nossos compatriotas para casa. O porta-aviões Petropavlovsk no Mar Amarelo está de prontidão, aguardando ordens para o pacote de ataque. Os helicópteros virão de lá. E as forças especiais que planejamos para ajudar o quarteirão da Legação Internacional? Acabamos de retirá-los da cerimônia de premiação em Amsyong. Os homens que enviaremos são aqueles que enviamos para ajudar a treinar o exército justo durante a Guerra Ruto-Yamato. Ah, estou familiarizado com o time. Eles estão recebendo prêmios do próprio imperador, né? Falando nisso, quando dei prêmios às tropas desde o fim da guerra? Não, senhor, você ainda não. Merda. Nesse caso, compile uma lista de soldados que tiveram um desempenho admirável durante a Guerra Ruto-Yamato. Realizarei uma cerimônia de premiação em datas futuras. Afinal, é uma das minhas funções e quase me esqueci disso. Sim, Majestade, vou preparar isso imediatamente. Bom, parece que meu dever está cumprido aqui. Informe-me se houver algum desenvolvimento repentino ao longo da operação, bocejou. Vou tirar minha soneca cada tarde. Descanse bem, Sua Majestade. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.